Boa tarde a todos. Vamos ver se melhora mais ainda. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aí precisamente em 1 da tarde e o coordenador do encontro nos deu 1h30 para a gente conversar um pouco sobre o que nós conversamos ontem. Ontem a gente fez a apresentação de um por um se apresentou e tal, mas hoje, como o nosso tempo é muito curto, não vai ser possível. Então, o que é que nós temos como objetivo nessa 1h30? É a gente conversar um pouco sobre as nossas origens. Quais são as nossas origens? Quais são? Quem sabe? Vamos lá? Português. Vamos lá? Quem sabe quais são as nossas origens? Quem deu origem à nossa árvore, às nossas árvores aqui? Porque a gente não pode falar só de Otávio e Maria. A gente tem que falar de outras pessoas também que eu gostaria de trazer para essa conversa, tá? Porque aqui tem Costa, aqui tem Angelim e aqui tem Cunha Menezes e Cunha Angelim e Costa. Foram 3 grandes baluartes que vieram para o Ceará e transformaram esse Parambu, que é hoje. Se a gente for examinar o que existe hoje, não tem nada a ver com o que eles construíram no passado. Vocês concordam comigo ou não? Vai no Mameluco, o que é que tem no Mameluco? Vai no São Cipriano, no Juazeiro, o que é que tem? Vai no Cipó Velho, o que é que tem? Naquele tempo tinha muita fartura. Tinha muito gado, tinha muita bananeira, tinha muita cana, tinha engenho, tinha tudo. Era muita fartura. E quem construiu isso foi um grupo chamado de Otávio, Ulisses Angelim, Otávio Cunha de Menezes, Ulisses Cunha Angelim e Pedro Alves da Costa. E aqui no meio de nós tem muitos Costa, né? Não dá para a gente separar essas três figuras. Tem que colocar no mesmo contexto. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Ah, tá. Bom, assim, para quem não sabe, porque tem gente mais jovem aqui, vamos ver aqui, depois a gente vai fazer umas perguntas para vocês. Quem sabe aqui que Maria, esposa de Pedrinho, era irmã de Otávio, marido de Maria, que eram irmãos de Juvina, que era mulher de Ulisses da Cunha Angelim. Quem não sabia disso, levante a mão. Todo mundo sabia? Todo mundo sabia? Não, mas tem gente nova aqui hoje. A gente já falou isso ontem, mas tem gente nova aqui hoje. Por isso que eu estou repetindo. E eu quero trazer essa coisa viva para a gente reverenciar todas as figuras que fizeram parte da nossa história, certo? Bom, para a gente ser objetivo agora, eu queria fazer uma pergunta e quem souber responde. Quem pode falar para nós aqui sobre como chegaram e quando chegaram aqui no Parambu esses 3 figuras? Deve ter gente que sabe aqui. Por favor, fale, tá? Fique à vontade, se preocupe se vai falar disso ou daquele jeito. O importante é trazer a memória para os dias de hoje, para os mais jovens tomarem conhecimento de coisas que não sabem e às vezes a gente também não sabe. Quem pode começar? Vamos lá. Vá, conta a história, vai lá. Mas é sem abrir o livro da... Vê se o livro está... É sem abrir o livro da Vilani, viu? Não, você estava abrindo o livro da Vilani. Vai, Ruth, fala. Quem sabe mais alguma coisa sobre isso? Fala aí. Eu sei que meu pai... Fala, por favor. Eu sei que meu pai chegou com menos de 2 anos e meu pai era de 1927. É só fazer então foi... isso aí, tá certo. É só fazer a festa. É só fazer a festa. Pois é, francês. Quem mais quer falar alguma coisa francês? Fala alguma coisa aí. Não sabe. É mais jovem, não sabe. Eu sei que meu avô veio das Panelas. Hein? Meu avô veio das Panelas, lá de Mazanega, uma região que ele
Panelas é Lavras. Lavras na meia. Eu vou Otávio é Lavras, né? Panelas. Rapadura boa, lugar de rapadura boa. Assim, vocês acham que eu estou levantando é relevante ou não? Porque se não for, a gente passa para outra coisa. Bem? Vamos tornar a nossa conversa não um monólogo, um diálogo, ou seja, quando as pessoas realmente colocam para fora aquilo que sabem. Porque isso significa que nós não somos egoístas. O que a gente sabe, a gente quer que os outros também saibam. Concordam com isso ou não? Pronto. Então, o nosso avô Otávio e a nossa avó Maria foram os precursores dessa saga, né? Eles só foram os primeiros a chegarem. Lá onde o vô Otávio morava, em Lavras, Paz Alegre, depois Lavras, acho que lá já estava esgotando as possibilidades deles terem mais condições de vida, né? Então eles queriam encontrar algo novo, queriam descobrir algo novo. Então o nosso vô Otávio viajou para aqui, deve ter feito uma viagem longa, foi parar aqui no Parambu e descobriu o mameluco e comprou o mameluco, voltou lá para Lavras, né? E trouxe toda a família. Como é que ele trouxe essa família? Família numerosa, né? Porque a maioria já havia nascido, não é isso? Como é que ele trouxe essa família tão numerosa? Fala aí, maior. Quem sabe? Eles bem pequenininhos, meninos, caçoados, como é que ia acabar? Não, era burro, né? Burro. Ia trazendo tudo, a comida, todos esses animais, e era um monte de meninos. Todos desses caçoados, que tinham 2 anos, 3 anos, 4 anos, e assim, chegaram aqui e conseguiram chegar bem vivos e bem alimentados. Muito bem, eram caçoás, né? Caçoás em burros, em cavalos, jumentos, sei lá. E quanto tempo você acha, Gessé, que eles demoraram para chegar até aqui, do lado de Lavras até aqui, como é louco? Não, porque eu estou lhe perguntando. E quem sabe onde é Lavras? Quem sabe? Vamos lá. Disseram aqui que é 360. Primeiro eles demoraram no mínimo 360. 30 dias. Ele foi no rumo, é mais ou menos isso, né? Durante 30 dias trazendo crianças, né? Muitas crianças em jacás, em animais. Então, para a gente ver que o que a gente tem hoje como eles construíram essa riqueza, que é essa linhagem maravilhosa. Porque a nossa família, a família do nosso avô Otávio, e deles, dos 3, são famílias maravilhosas, né? São famílias amorosas, são famílias que prezam uns os outros, né? Existe união na família. Então, isso para ressaltar quão difícil foi eles chegarem aqui. E o vô Otávio foi o precursor. Depois, porque como o Otávio era primo de Ulisses da Cunha Angelim, e cunhado, né? Porque a mulher de Otávio era irmã da mulher de Ulisses Angelim. Ele, Otávio, trouxe Ulisses, também nas mesmas circunstâncias. Eles compraram o São Cipriano e veio para cá o meu avô Ulisses com uma ruma de filho também, nas mesmas condições, com 1 mês ou mais de viagem. Nesse tempo não tinha estrada, né? Era tudo, como é que fazia aquelas trilhas, né? Tá certo? Na verdade, as veredas. Tá bom. Assim, eu não quero me alongar, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto de passar para outro. Curiosidade. Se tiverem curiosidade, é sinal que estão interessados na conversa, tá certo? Vamos lá. Quem quer perguntar alguma coisa? Se a gente souber, a gente responde. Bom. E o Pedro Alves da Costa? Pedrinho, eu não sei exatamente quando ele veio, mas eu acredito que ele tenha vindo depois. Jobélio? O Jobélio está aí? Você também não sabe? Sabe, Jobélio, quando o seu avô chegou aqui, seu bisavô? Quando ele chegou, não. Mas certamente foi depois do vô Otávio, tá certo? Eu acredito que sim. É uma oportunidade de descobrir, né, Roberto? Meu. Se for mais daqui a curiosidade para buscar, né? Mas como o Pedrinho já
Já faz mais de 100 anos, né? Ele faleceu que ano? Desde o falecimento dele. Todos chegaram depois do meu avô. Todos. Pronto, prazer. Opa! Muito bem! Olha, então uma curiosidade que eu aprendi nessa viagem, certo? Primeiro, o tio Pedrinho, né? O vô Otávio veio de Lavras. O meu avô Ulisses veio do Icó. E o vô... Adônio. Ele me disse, que está dizendo aqui, que tem até um motivo. Porque vieram depois, como é familiar. Qual o motivo? Fala aí. Fala o motivo. Fala o motivo. Só fala aí, só complementa aí. Só um minuto, velho. Fala pra você. Vai que ela espera. Não faça isso não, Vedilino. Espera um pouquinho aí, Vedilino. Deixa eles ir. Ah, tá. Eu aprendi com o Jobed, que é uma criança, eu sou já um idoso, que o bisavô dele é paraibano, eu não sabia, de Catoré do Rocha. Catoré do Rocha, que veio para Vaz Alegre, não é isso? E de Vaz Alegre veio para cá. O vô Otávio veio de Lavras da Mangabeira, das Panelas, e o vô Ulisses, meu avô Ulisses veio do Icó. Pronto? Finaliza. De panela. Você vai lutar as panelas de panela. Tá, bom, de panelas, corrigindo aqui segundo o nosso líder espiritual, o Jonas. Bom, vamos lá. Agora eu queria um aspecto importante, né? Que talvez nem poucos saibam, né? Eu gostaria gostaria de falar como que o nosso avô Otávio saiu de uma situação de uma pessoa que tinha uma vida X para a vida que ele teve depois, como cristão, como evangélico, como presbiteriano. Quem sabe sobre esse fato que é importante, tá certo? Porque a gente diz assim, o cara já nasceu santo. Ninguém nasceu santo, né? Quem sabe sobre isso? Meu pai contou que a conversão do meu avô Otávio de Menezes ocorreu quando ele veio comprar um engenho para montar no sítio dele, em Iguatu, e ali estava o missionário Júlio de Freitas. E aí ele fez uma pregação em cima de vícios. E o meu avô, ele plantava fumo, e ele colhia a parte do fumo que na época se achava que era boa e fazia uns rolos de fumo, que chamavam na época aqui fumo de corda. Aí quando ele ouviu a pregação do Júlio de Freitas, ele voltou para o Parambu, levou o engenho e tal, mas aí ele voltou convertido. E aí ele pegou ele tinha muito fumo, e ele fumava demais. Ele trabalhava na roça, era um gigante para trabalhar, e quando terminava o dia, aí ele tirava aquela calça de caque, e podia colocar que ela ficava em pé, só com o suor do fumo. Ele pegou aqueles rolos de fumo e levou para o açude, e assim, perto da taipa, da parede do açude, era bem fundo. Então ele aproveitou e jogou todos aqueles rolos de fumo ali dentro. E morreu muito peixe. E ele nunca mais fumou. Quem gostaria de complementar a história? Meu pai tinha 13 anos nessa época. Foi aí o que eu sei da conversão dele contada pelo meu pai. Tudo bem. Só observação, ele fez essa viagem para comprar esse engenho lá no Iguatu e na ida ele levou um cavalo sela que ele tinha muito bom, e levou os burros de primeira linha, porque as moedas eram muito pesadas, né? Sim. E então um burro teria que trazer 2 moedas. Acho que a moeda pesava 100 quilos, mais de 100 quilos, não era fantasia, mas tipo coisa assim. Então ele levou o
o cavalo dele, cavalo de cela muito boa, nós temos uma cela aqui, não é? Então uma cela muito boa, e tinha a corona, e a corona tinha os alforjes, né? Ele levava naqueles alforjes esses pedaços de fumo para ele, para o percurso, né? Ida e volta, e levava garrafas de cachaça também. Palha de milho para fazer os... A palha de milho para fazer o cigarro. Então ele, acho que foi até... Ele contava essa história quase que... Pelo menos o Josa, meu irmão, morou acho que 1 ano, 2 com ele. E ele contava essa história para o meu irmão pelo menos uma vez por semana, né? E aí ele levou esse fumo, essa cachaça e tal, e ouviu essa palavra, essa mensagem do missionário Juca de Freitas, e então ele mudou de direção, né? Houve realmente a conversão. Ele ia numa direção e voltou noutra, né? Então ele disse: nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca, nem bebo um gole de cachaça. Que ele aqui no Paraguai era conhecido, né? Ele vinha no estado aqui e pagava cachaça para tudo, para os amigos dele e etc. Mas enfim, ele pegou o fumo que levava e cachaça e deu para a pessoa mais querida que da vida dele, que eu não sei o nome agora, o meu irmão Josafá sabe, é pena que ele não está aqui. Pois bem, então ele deu esse material profano para a pessoa, a tia dele, alguma coisa assim, que ele amava muito. E aí no dia seguinte, à noite, quando ele foi dormir, então ele, meu Deus, para mim eu não quero, e dei para a pessoa que eu mais amo. Beleza, ele fez isso. Voltou para Cachoeirinha, que é a nossa história aqui. O começo, voltou para Cachoeirinha, e então foi lá para a propriedade dele e mandou chamar Juca convidou os amigos tal para um dia especial, chamou o Juca de Freitas para fazer um culto, né? Dirigir um culto. E nesse culto que o Juca de Freitas veio fazer aqui, então houve a conversão dos demais, a esposa e o esposo que o Mas então, aí começa uma mudança de vida, começa então um novo rumo, por assim dizer. E desse novo rumo, então nós temos vários pastores, como o pastor Ismael, como o pastor Jobed aqui, como eu, José Silon, Silas Cunha aqui, Silon Júnior, nós temos o Josué, filho dele. Então houve uma nova direção na família. Mais ou menos isto, mas seria interessante ainda, quem conhece a história, como Josafá, meu irmão, talvez pegar ou colocar lá no papel, Maria, ou pedir a Virandinha, né, para fazer. Muito bem. Sobre esse pedaço, alguém quer fazer alguma pergunta? Quem sabe ele pode explorar um pouco mais. Segundo o que vai falar, que Josué, filho dele, foi estudar fora. E ele se ordenou a pastor. E lá, ele veio até o Mamelu, que era Cachoeirinha, né? E lá ele abriu um trabalho. Lá no Mamelu está a igrejinha, onde todos os domingos, onde se reuniam a família, segundo o que meu pai falava. Muito bem, Otávio. Bom, agora a gente gostaria de sugerir que a gente explorasse um pouco sobre Otávio e Maria, a personalidade dele e a personalidade dela, assim, contextualizando a época que eles viveram, os netos que aqui se encontram, que tiveram maiores contatos com eles, que eu tive muito pouco, saí muito cedo do Paraguai e perdi praticamente o contato com a família, né? Então, se tem alguém que sabe mais aqui, que conte um pouco para a gente sobre a personalidade do nosso avô, tá? Como era ele, as qualidades, sei lá, os defeitos. Vamos lá.
convivi muito com o meu avô, que se chamava Painho, né? Só a família Gili que chamava Papai Távio. Família Gili, né? Que sempre queriam inovar, né? Pois é. Então, uma coisa interessante do meu avô, que eu quero destacar, a igreja presbiteriana temos as pessoas que contribuem com o seu dízimo da igreja, né? Mas ele tinha mais uma diretriz de patriarca. Então, ele gostava muito de ler o Novo Testamento e ele sabia que em Israel todo o primogênito, a cria da vaca, se fosse macho, era dado para o Senhor, né? Então o primogênito, lá no texto abre a madre da vaca, era dado para o Senhor. Meu avô fazia isso. Todos os bezerros machos, primeira cria da vaca, ele ficava, e quando ele chegava a completar um ano, então meu avô mandava avaliar, e aí pagava para a igreja, mas não contribuía com isso. Aí quando o último presbitério que eu participei aqui, na época eu já tinha desejo de ser pastor, né? Então eu queria estar presente, aqui que a gente pudesse participar do presbitério. E aí chegaram ao meu avô e perguntaram, com o que o senhor pode contribuir para ajudar na alimentação? Porque o presbitério naquela época era Ceará, Amazonas. E começava no domingo e terminava no outro domingo. Então tinha que ter muita comida. E aí ele disse assim, ô João, pode pegar uma das melhores vacas aí que eu estou doando para ajudar nessa alimentação. Sempre que havia qualquer campanha, ele era o primeiro a levantar a mão e dizer, estou dando tanto. É interessante que no segundo casamento dele, eu fui quem o levei, né? O dinheirinho aí foi meu. Mas porque me pediram, né? Para ir com ele, ele estava com 86 anos. Então eu levei para conhecer a noiva. Era um casamento meio arranjado pela Esmeraldina. Fugiu da moda. Pois é. Então, antes o meu avô usava um bastão para caminhar, fazer as caminhadas lá pela sua palmeira, pela churrumela, estava olhando o gado dele. Ele saía de manhã, depois que ele comia a sua refeição matinal. Então ele com 86 anos ele andava aquela região toda vendo o gado até voltar para casa. Aí quando ele ficou viúvo e apareceu essa noiva, ele conheceu, eu morava na rua Padre Viapina. E também a noiva dele morava na mesma rua. Só que é uma rua assim, declive, e tinha um lugar que tinha uma calçada, mais ou menos 1 metro, né, de degrau. E ele tinha esquecido o bastão, assim, esquecido voluntariamente, né? Porque agora estava querendo uma noiva, então não precisava mais do bastão. E aí eu falei para ele, pai, a gente tem que descer aqui para a rua mesmo, porque tem um degrau alto. Ô meu senhor, vamos ver entrar esse degrau. Chegou lá no degrau e pulou lá embaixo. Sem bengala, sem nada. Eu fiquei assim impressionado. Aí quando foi no culto de domingo, aí foi levantada a oferta, alguém estava passando, chegou nele, ele estava junto com a cultura lá, né? Ali do lado, aí ele tirou uma nota de 10, eu não me lembro que 10 era aquele, se era conto, se era 10, era. E ele tirou assim, né, na igreja lotada, lá no entrada, e ele pega 10 contos assim, e diz, aqui, estou dando minha oferta aqui. Dona Ela, a senhora tem oferta para dar? Eu falo, não, senhor. Então tá aqui mais 10 pela Dona Ela. E aí colocou na sacola, né? E aí surgiu a ideia que a Dona Ela estava casando com um milionário. Segue os questionamentos aí. Bom, eu acredito que aqui tem gente com condição de enriquecer mais esse aspecto, né, das qualidades, quem foi nosso avô, né? Que conviveu, que sabe alguma coisa. Ô Ismael,
Você não fala, né? Que você. Você não fala que você já namorava com a filha da velha, né? Aí queria trazer a velha e a sogra, queria trazer a sogra para a família. Como é que é, né? E isto ele não conta, né? Conta aí. Procede essa história, não? Opa! Não muito. Não, Meu avô já havia casado quando aconteceu esse fato. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Tem um cantor aí que pagou a comida para namorada, tá? Ela que pagou. Aí foi falar para ele e ele diz, aí na música ele fala, isso você não fala, né? Isso você não conta, né? Ele vale uma nota de rodapé. Motivações que levaram O Ismael levar o avô, o neto para casar com a sogra. Quem pode acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. Esse é um momento rico para a gente conhecer melhor nossas origens. É que Esmeraldina se evadiu do local para não se comprometer. Pois é. Fala, quer abrir a boca. Pronto, eu pensei. A Isabela se evadiu aí para um motel. Eu acho que foi, Um local, né? Ô pessoal, o nosso avô, ele tinha muitas virtudes, certo? Muitas virtudes. Eu creio que aqui a gente o Antônio está provocando a gente, mas eu creio que se a gente for falar aqui, então a gente vai ficar passar a tarde toda e não fala, né? Mas enfim, assim como o francês, né? Tem uma historinha do francês. Tem sim, francês, tem muitas, de você também, meu caro. Fala, francês, fala, Mas então, não, eu estou dizendo sobre ele, sobre o francês também, né? Quer ouvir sobre o francês? Mas enfim, voltando ao avô, né? Voltando ao avô. O nosso avô, acho que o Ismael sabe disso, o francês sabe disso, os mais idosos sabem disso. Nosso avô não teimava. Não teimava. Não é? Não teimava. Era uma virtude peculiar dele. Não teimava. Você provocava e o velho saía pela tangente. Não teimava. No segundo casamento, foram duas pessoas ilustres fazer uma visita para ele, e um deles lá disse, você sabia que o senhor Otávio nunca teimou? Ele disse, não sabia e não acredito nessa história. Qual é o homem que nunca teimou, não é? Pois ele não teima. Aí o que disse que ele nunca teimou, você quer apostar comigo? Como ele não teima? Vamos apostar. Aí apostaram lá, sabe, meia dúzia de vaca parida e tal, coisa do tipo. Não, mas para ele não era nada. Aí então fizeram aposta. E então o cara que disse que não acreditava, então chamou Dona Ellen e disse, Dona Ellen, a senhora vai nos ajudar aqui numa situação. Ele disse aqui que o senhor Otávio nunca teimou. É verdade, Dona Ellen? Ela disse, é verdade, ele não teima não. Então vamos fazer a prova aqui. O nosso avô, o almoço dele era meio-dia em ponto. E o almoço dele era uma papa. Já na velhice, né? Era uma papa de farinha de goma. Polvilho, né? Então, isso já era mais ou menos 1h, ele tinha acabado de almoçar. Aí, então, aquele cara que fez a aposta, que queria ganhar, ele disse assim, Dona Ela, então a senhora vai ajudar a gente da seguinte forma.
Seu Otávio, então, já almoçou? Já. O que foi que ele almoçou? Papa. Ele disse, o almoço dele é papa, meio-dia em ponto eu dou a papa para ele. Então, dona Hélia, a senhora vai chamar seu Otávio para agora, 1h para almoçar, para comer a papa, né? Ele já tinha almoçado meio-dia, né? E aí vamos ver, aí ele vai dizer que já almoçou, e a senhora disse que não almoçou, e ele vai dizer que almoçou, aí a gente quer saber se ele teima ou não teima, né? Pois bem, fecharam ali o acordo, e aí o Dona Eli chamou o pai que estava lá sentado na poltrona dele, Otávio, ele chamava Otávio, era seu Otávio, né? Seu Otávio, venha comer, venha almoçar, venha comer sua papa. Ele disse, Dona Eli, eu já acabei de almoçar, mas eu já comi a papa. Não, senhor Otávio, o senhor não almoçou ainda não, venha comer a papa, senhor Otávio. Ele disse, Dona Eli, então se assim, traga essa papa. Traga essa papa novamente. Mas não teimou. E o cara perdeu a aposta. As 6 vacas paridas. Uma curiosidade, né? É uma virtude, não teimar. E aí o que sobra pra gente, que é o que a gente está buscando, é para essas mulherzinhas, né? Teimosas, né? Essas mulherzinhas teimosas, que elas parem de teimar, né? Uma das grandes qualidades dele, que até o Jonas herdou, é o humor. Onde ele estava, não tinha ninguém triste. Onde ele estava, todo mundo estava alegre, todo mundo gostaria de estar na volta dele, para absorver alguma coisa boa que ele sempre passava. É importante isso também. Não conte mais coisas. Eu quero passar. Se ele estivesse hoje aqui, Daniel acabou de falar um negócio, ele ia olhar para o Daniel e dizer, Daniel, você já tem namorado? Não. Aí, Daniel, não, senhor. Pois o senhor arranje, porque senão você vai morrer solteiro que nem cachorro. Então agora vamos falar mais uma deles. Um dia chegou Solimar, que saudoso, né? Chegou lá com a esposa dele, eu era noivo ainda, aí chegou com mais uma mocinha. Aí ele, minha filha, falando com aquela mocinha que vem junto, já viu, case com esse moço aqui, que esse moço é um homem santo em tripa, homem. Ele era engraçado, aí todo mundo contava. E é com você? Era com eu mesmo. E até agora não casou, passou beleza. Estava noiva. Agora uma curiosidade, né, interessante. Por que o homem desse não teimava com ninguém? E a sua linhagem é tão teimosa? E quem será esse DNA, né? Agora tem um cidadão aqui que não viveu com o nosso avô, acho que não, mas ele estava muito próximo lá, sabe das coisas. Ele não quer falar, o Otávio Teixeira. Como falar? Não, Ele né? era muito querido. Então fala. Ele era muito querido demais para todo mundo. Né? Ninguém falou, mas o nosso avô Otávio, não sei se alguém falou, era uma pessoa extremamente desprendida, né? De tudo que é coisa material. Então o que era dele era de todo mundo. Chegando na casa dele, não faltaria nada para ninguém, não interessava quantas pessoas chegassem. É como se ele tirasse a roupa do corpo para servir alguém. Então é um homem que tem uma qualidade fantástica, e quanto mais ele dava, mais recebia, né? Na verdade, então foi um homem de grande, como é que fala? Próspero, né? Muito próspero. Mas a gente sabe que para ser próspero, o homem tem que ter uma mulher virtuosa. Por exemplo, o João não seria quem é se não fosse Lisane. Eu não seria quem sou se não fosse a Maria José. Geobete, Otávio Teixeira, o francês, né? Para não citar o nome de todo mundo, a gente só é alguém na vida, o Ismael, né? O pastor Ismael, a gente só é alguém na vida hoje
porque uma mulher de grande valor como a Ruth se juntou ao Ismael e por aí vai os demais. Fala, Ismael. Algumas curiosidades, né? Meu avô, ele também teve que dizer, ele nem queria permissão. E aí chegou, ele tinha vários agregados na fazenda, ele construía as casas e aí chegava o morador, ia trabalhar para ele pagava, etc. Né? Aí chegou um cidadão e ele, com aquela máquina nas costas, e aí esse cidadão falou que soube, né, informado que ele recebia pessoas que moram na propriedade para trabalhar para ele. Aí disse, só meu senhor, então o senhor me diga seu nome. Ele disse, meu nome é José Isabel. Ele disse, meu senhor, como com esse nome eu moro na Ribeirão? Se o senhor não quiser outro nome, então o senhor não precisa nem virar a sua máquina nas costas, pode ir embora. Aí ele disse, não, o senhor estava, é que minha mãe se chama Isabel. Aí meu nome é José Nogueira. Ele falou, porque hoje em dia o senhor não é mais José Isabel, o senhor é José Nogueira. E assim ficou. Essa foi uma das curiosidades. Outra interessante, não era, depois que ele deixou de fumar, ele não queria nem um filho fumante. Só que ficaram alguns, né? E o tio Joel, um dia chegou na casa dele, ele estava morando aqui em Paraná. Aí chegou na casa dele e estava com um queixo assim, um pouco saliente, né? Aqui o lado da boca, né? E aí ele disse, ô Javi, o que o senhor tem na boca? E ele disse, meu pai é um dente crescido. Ele disse, não, chegue mais perto. Ele chegou mais perto, meu avô botou a mão no ombro dele assim, meteu o dedão assim e puxou aquele bolo de fumo. Aí ele falou assim, disse, meu filho, tenha vergonha, faça como seu pai, esqueça o visco. Aí eu não sei o que aconteceu com meu tio. Qual era dele? Qual era o filho? Joel. Joel. O pai de Mais uma curiosidade aí para quem não sabe. Ulisses pediu a palavra aqui, o nosso Ulisses Produções. Aconteceu uma coisa engraçada aqui, eu nunca esqueci. Quando o meu avô, ele teve problema de visão, ele passou um certo tempo lá em casa, né? Em Juazeiro do Norte Ceará. Aí eu consegui uma namorada, sabe? Aí ele. Vai chorar não. Aí engraçado. Aí chegou, aí fez uma pergunta. Ô Jovi, você já namora? Aí namoro, namoro. E aí, como ela é de onde? Ela é natural de onde? De Sobral, Ceará. Tudo bem. Sobral, Ceará. Tudo bem, né? Aí continuou fazendo umas perguntas e tal. E aí, já entrou para lá da família, né? E a família dela, é uma pessoa, uma família maravilhosa. Só que lá, a minha sogra, eu não sabia o nome dela direito. O pessoal das antiguidades, eles gostavam de saber as coisas, né? O nome das pessoas, a descendência, né? Aí ele perguntou assim, e aí, meu filho, como é o nome da sua futura sogra? Rapaz, eu fiquei todo errado. Gaguejei demais para dar essa pergunta a ele. Porque eu conheci Dona Neném. Você respondeu, Dona Neném? Né? Não, você respondeu? Aí eu fiquei de gaguejei. Papai tá, né? Realmente eu não estou lembrando o nome dela, mas ela é conhecida por Dona Neném. Aí futuramente foi que eu vi sair. Aí eu entrei na real, né? Eu vou procurar a descendência das raízes, né? Aí ele disse, ô Jovem, isso é nome de gente.
Isso é nome de gente, ó. Praticamente saía. Engraçado demais, né? Imagina querendo falar aí. Ali, ela levantou. Tá. O que eu ia falar, graças a Deus, né? Todo mundo está assim em consonância com a história do tio Otávio, Jesus, por causa que ele vai ser daí. As minhas palavras foram a de Antônio e de outro aqui que disse que ele era aluno do desprendimento, enfim, de Daniel, né, em relação ao outro. Realmente, o Otávio era muito bem humorado, até nós, assim, as sobrinhas, as crianças, os adolescentes, os jovens, não tinha idade, né, certa para ficar em companhia dele, todas as idades, que ele deixava, porque até uma expressão, né, de matriz e tal, e ninguém saía da presença, a gente não deixa ninguém sair da presença sua sem sentir melhor e mais feliz. O tio Otávio era assim, ninguém saía da presença dele sem sentir melhor e mais feliz. Porque o que ele conversava, todos os assuntos eram assuntos agradáveis. Assuntos para alegrar a pessoa, para engrandecer, elevar, né? Então, isso realmente, Daniel, você guardou mesmo, lembrou mesmo, uma característica assim, importante para o ser humano, né? O humor, a alegria. E, bom, também, mas o que é bom a gente deve reforçar, né, também. Peço desculpas, mas eu gostei muito, assim, eu me lembrar, que eu ia lembrar, mas eu vou reforçar. Realmente, tio Otávio era conhecido, e eu o conheci também, antes de conhecer, desde pequenininho, minha mãe, que ela eleva, assim, eu conheço todos vocês. Já conhecia por nome, só como alguém disse, não identificava a pessoa física. Então, o tio Otávio era realmente desprendido. Ninguém saía da casa dele, uma sobrinha ou ninguém, era Angelina, claro, sem sair com as mãos, né, cheias. A gente sempre saía com as mãos cheias de alguma coisa. Então, eu quero assim fechar, concluir as minhas palavras dizendo, tio Otávio, um santo, a gente quem não quer ser santo, né? Deus quer que a gente caminhe para a santidade, óbvio, vai chegar lá, né? Então, tio Otávio, ele foi Otávio, ele recebeu o mais importante na vida que está deixando para nós, né? Foi o primeiro pão espiritual, nunca faltou na casa dele o pão espiritual, o pão da palavra. É tão provável que eu, como católica, apostólica romana, sei muitos hinos da igreja evangélica. E desde criança, eu já nasci sabendo quase o que é ecumenismo. Eu assisto culto, eu gosto, tá, o pessoal do tio Josa, que morou conosco, e eu adorava ir para casa também do tio Josa, ouvi-los, a família orar, isso é muito importante. E minha mãe, isso já vem do tio Otávio, minha mãe, quando viajava, ou antes do almoço, quase como aqui também faz, nos entregava a Deus, a viagem, agradecia. Então, além do pão espiritual que o tio Otávio recebeu, né, hoje estamos aqui espalhando esse pão, também o pão material, como diz também Antônio, né? E tanto ele distribuir, ele alegrar as pessoas também com o pão material, nunca faltou na mesa do tio Otávio o pão, os dois pães principais para a felicidade de um cidadão. Então, sinto-me assim agraciada por este tio, por esta família que nos deu os pães principais, primeiro o espiritual e o material, e eu percebo que na família Cunha não falta esse pão. Cunha, Angelina, todas as outras coisas. A gente luta mesmo para o nosso pão espiritual, que a gente tenha mesmo em ações, né? E nossos verbos sejam realmente concretos em ações, né? Carregados de ações, com o pão espiritual. E percebo que toda a família que eu vou lá em Vargas Alegre, eu percebo que
que não falta o pão material. Então, gratidão a Deus e às nossas raízes. Algo mais? Algo mais? Pessoal, eu perdi um pouco no início em relação à chegada de vovô, Otávio e a Parabéns. Qual foi o ano? Ih, rapaz. 1929, por aí. 29. A história de vovô Pedrinho está entre 26 e 36. A gente tem o Idelci, que está escrevendo aí um livro, e aí esse livro já era para ter sido lançado, nunca foi porque ele pegou desde o tataravô, né? E aí está meio longínquo, mas está situado aí, não se sabe exatamente, mas foi antes da organização da primeira igreja aqui em Parambu, entre 26 e 36. Ó, pessoal, uma coisa, o nosso avô, foi um homem extremamente trabalhador. Quem? Israel. Vem. Vem pra cá. Eu também tenho. Jonas, por favor. Você vai falar depois. Ele é o moderador. Tá certo? Uma das peculiaridades do seu Otávio era você chegar lá e ele enfiava a mão na sua cabeça para ver se era cabeludo ou não. Comigo muitas vezes. Cadê os netos enxertados aqui para ver se passaram por isso? Não, você não é enxertado. O Gessado é o Joaquim, o Gessé, mais alguns aí. Eu cheguei lá uma vez, já estava rodeando a neta dele. Bom Gavião. E cheguei lá, ele pôs a mão na minha cabeça, eu estava bem cabeludinho na época. Aí ele tirou a mão na minha cabeça e disse: ô Javinho, mas que é isso, esse cabelo assim? Ô meu senhor, isso tem que olho de cobra, isso aí, isso tem mais aquilo. E quase que eu perdi a vez, se o Josa não estava lá para escutar. Né? Mas o Josa, quando era 9 da noite, perguntava se eu queria uma rede, eu morando no 32 e ele no 43. Pode. Assim como eu vivi com meu avô 15 anos da minha vida na minha infância, meu avô sempre foi aquele homem muito generoso, desprendido financeiramente. Se chegasse, qualquer pessoa que chegasse lá, os amigos lá que ia de carro, levava um carro cheio de bananas, cheio de tudo ele dava. E o nosso pai, ele sempre nos contou que quando a mãezinha dele morreu, ele tinha 7 anos, meu pai. E como a mãe do meu pai era irmã do papai Otávio, o meu avô tinha, o meu avô paterno, né? Tinha 13 filhos. E meu papai Otávio, ele supria todas as necessidades desses filhos na alimentação. E isso, quando meu pai nos contava, a gente ficava muito feliz de saber que meu avô era muito generoso, muito bom. Não só com as pessoas de fora, mas com as pessoas de casa, da família, todas as pessoas. Ele sempre era essa pessoa bondosa, tá bom? E fica esse exemplo para nós, que nós possamos ser generosos também. Isso é muito bom, tá bom? Um abraço para todos. Muito bem, Angelina. Deixa eu falar que é coisa sempre mais muito interessante para a nossa história. Né? O nosso avô era muito trabalhador. Muito trabalhador. Eu acho que eu puxei isso, eu puxei com o velho.
Lógico. Mas então, o nosso avô construiu vários açudes, né, Ismael? Você, o Daniel aqui, francês que saiu, sabe disso, né? Então, nosso avô construiu vários açudes e ele construiu um açude. Eu não sei se já tinha o açude da Palmeira, mas ele construiu um açude ali ao lado do engenho. Não é o nome daquele açude? Um açude arrombado, né? Que a gente conheceu esse açude já arrombado. E o açude era muito grande. O açude era muito grande e a água ia muito longe, né? Porque ia acabar com os baixos dele para cima. Quando ele construiu o açude, ele se arrependeu. Porque o açude ia prejudicar os plantios de banana e não sei o que lá para cima. Então ele pegou uma alavanca de 35 quilos, né, que é uma alavanca relativamente pesada, e começou a arrombar aquele açude. É a história que eu sei, né? Tá. E então ele começou a arrombar o açude, e o açude já estava cheio, bem cheio. Ele começou a arrombar o açude e tal, e lá pelas tantas, quando a barreira central lá caiu, ele foi com a barreira. E aí, ele lembrou-se de um texto bíblico. Então, ele foi de água abaixo, além da água, a terra da barragem. Então, caiu por cima dele e ele foi mundo afora. Ele lembrou do texto bíblico lá de Jonas. Só me pergunta. Na verdade, ele não foi mundo afora, não. A barreira caiu em cima dele, ele ficou soterrado. Ele ficou soterrado. Meu pai que estava junto foi que estava. Então, você sabe melhor que eu. Então ele ficou soterrado. E aí lá embaixo, quando ele estava debaixo da terra, ele lembrou do texto bíblico de Jonas, né? Quando Jonas estava lá no ventre do peixe. Então ele lembrou do texto: na minha angústia, o Jonas, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me socorreu. Beleza. Então, ele foi salvo. O tio Jorge ajudou nessa situação e ele saiu daquela lama e sobreviveu. Então, nessa igreja que foi fundada, ele com os filhos, né, com a família, os trabalhadores, que ele tinha muitos, né? Ele, principalmente, Joaquim Monteiro e meu pai, eram os três. Beleza. Então construiu o templo e todo domingo tinha o culto que a gente começou a pregar lá, eu, Ismael e outros, né? Tá? Então o painha e a mainha, eles sentavam lá na frente, na hora da escola dominical, e pegava a caderneta de chamada e chamava. O primeiro nome que chamava era Otávio da Cunha de Menezes. Ele tinha uma oferta, a maior oferta da escola dominical sempre era dele. Ele pegava a oferta e ele respondia: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me socorreu. E aí colocava a oferta dele. E a segunda pessoa chamava Maria Pereira de Carvalho. A minha avó também colocava a maior oferta, né? Tá. Ela pegava a oferta dela e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em voz alta. Aí baixava a voz e dizia: e me faltando tudo. Mas ela dizia, o que ela queria dizer, gente, é a nossa história, né? O que ela queria dizer era assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Realmente, era uma mulher rica, e meu avô, para a nossa situação, era um homem rico, não é verdade? Tá. O que ela, na verdade, dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E era uma mulher doente, né? A nossa avó era diabética, ela tinha algumas deficiências. Ela dizia: e me faltando tudo. Bom, mas me faltando tudo, mas mesmo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
nosso avô realmente, ele era generoso. E um dia, o cidadão foi lá comprar alguns cereais, né? E aí viu uns leitões que ele cuidava, que era assim, lá no pátio, né? E aí o cidadão viu aqueles leitões e falou assim: ô, senhor Otávio, eu gostaria tanto de ter dessa raça, né? O senhor me vende aí um casalzinho desses leitões? Eu disse: ô, meu senhor, eu não lhe vendo não, mas eu vou lhe presentear com um casalzinho desse. O senhor manda alguém buscar. O cidadão foi lá comprar umas coisas dele, os cereais, né? Aí esse cidadão morava numa região e viu lá uns porquinhos, os leitões, né? Comendo milho, lá no pátio. Aí esse cidadão disse: senhor Otávio, eu queria muito adquirir um casal desses porcos, dessa raça aí, porque eu tô com essa raça muito boa, gordinho, né? Aí o meu avô disse, aí perguntou para o avô quanto ele queria para vender um casal daquele. Ele disse: ô, João, pode mandar buscar, eu vou me presentear com um casalzinho desse. Aí o cidadão veio com uma mula e 2 jacás. Aí ele pegou, mandou pegar um leitão, uma leitora, e colocar num dos jacás, e pegou o equivalente em milho e colocou no jacá. Aí ele disse: olha, fala para o meu amigo que aqui está indo o casal de porcos que ele me pediu. E deste outro lado aqui está indo a raça. Um outro fato curioso: uma vez ele tinha um cavalo de sela que ele mandou preparar. Se chamava na época o cavalo baixeiro e meieiro. Era o que a gente tem hoje aí, vamos dizer, um carrão desses, né, poçante. E aí ele chegou lá num lugar com esse cavalo, e aí o cidadão perguntou: esse cavalo é do senhor? Ele disse: é meu e seu se você precisar. Ele tinha sempre esse chavão, né? Aí o cidadão disse: pois eu preciso. Depois pegou o cavalo dele e foi embora. E ele não falou nada. Ficou quieto. Ficou quieto. Ele falou: é meu e seu se você precisar. Ele falou: eu preciso. Ele foi o cavalo e levou embora. Ele era desse estilo. Muito bem. Agora a gente vai. Nós estamos. É a marca. É a marca. É, até tu, Brutus, né? Então é assim. As coisas do meu avô são. Eu não quero chorar. Que eu não gasto. Não vou falar, não. Vou falar. O Balco falando ali, quer dizer, o pastor Ismael. É ele mesmo. Então, aí ele falou de que o senhor lá foi comprar cereais. O nosso avô, ele tinha muito cereal junto, né? Então, se alguém precisasse, eles tanto davam mais do que vendiam. E quando alguém ia comprar, ele tinha uma teça, né? Que é uma medida de 10 litros. De farinha, ou de milho, ou de feijão, do que tinha na época lá. E ele nos ensinava o seguinte: ele não dizia, ele mostrava. Aí ele ia medir, a pessoa levava aqueles sacos, né, de tecido, né, de algodão, para levar o material dos cereais para casa. E ele ia medir. Aí às vezes ele me pedia para abrir e segurar os sacos lá, para abrir para colocar as peças. Aí ele dizia assim: olha, filho, tá vendo aqui? Assim. Aí ele enchia, era um quadrado assim, de madeira mesmo. Ele enchia aquilo lá e ele fazia assim, tipo uma pirâmide em cima. E botava mais uns punhadão assim em cima e dizia: boa medida, recalcada e sacudida. É assim que a gente mede. Nunca para menos, sempre para mais. Porque Deus nunca vai deixar faltar. A gente não pode ser infiel. Nós temos que ser fiel em tudo. Outra coisa que me chama muita atenção do meu avô é que ele, além, isso não era nada, em vista do que ele fazia mesmo, coisas grandes.
e principalmente na obra de Deus. Ele nunca, mesmo já muito de idade, ele nunca deixou de ajudar em tudo que se precisava na igreja, quando tinha alguma coisa, alguma programação que chegava em seu Otávio, o pai ficava sabendo, e quando conversava com ele, porque sabia que ele sempre queria colaborar. E a oferta maior era sempre a dele. Também eu lembro que o pai dizia, e eu via quando pequeno, que nas secas, grandes secas, vinha aqueles rebanhos enormes, muito magros, aqueles bois, aquelas vacas, do Piauí, lembra? E aqueles homens fazendeiros, quando iam acertar, ele dizia, não tenho que acertar. Porque ele tinha muita água, né, por causa dos açudes e pastos. Então ele não fazia questão disso. Outra coisa, que ele era muito maravilhoso, que eu pude aprender muito mais com ele, foi ele não querer incomodar ninguém, mesmo não enxergando, mesmo precisando de ajuda. No último ano de vida dele, eu pude aprender isso com ele. E eu vejo meu irmão, que é um exemplo para mim, para todos nós, que é um grande homem de Deus e um exemplo. Porque as pessoas, muitas vezes, podem fazer tantas coisas e não fazer nada. Se queixam disso, se queixam daquilo, põe obstáculos em tudo. E o pouco que eu sei dos últimos anos de vida do meu irmão é que é um exemplo de superação. Porque ele não deixa de fazer as coisas que ele fazia antes. Então isso para mim é muito lindo de pensar isso do meu irmão, de saber que é real. E o meu avô era tão assim que ele não enxergava, mas ele tinha uma bengala, ele passava a maior parte do tempo numa rede. Aqui em Parambu, esse tempo que eu vivi com ele. E aí ele ficava sentado se embalando, né? Aí ele pegou e mandou colocar, porque quando ele se mexia para sair, para ir no banheiro, fazer qualquer coisa assim, fora da rede, eu já estava do lado ali. E eu dizia, pai, o senhor quer fazer? O senhor quer ir aonde? Quer ir no banheiro? O que é que o senhor quer fazer? E ele dizia, oh, meu bichinho. Aí ele dava risada muito e dizia, mas como você sabe que eu me levantei? Eu fiz barulho? Aí ele chamou alguém, um dia, uma saidinha que eu dei ali, ele chamou alguém que veio ali e pediu para a pessoa colocar uma borracha, reforçar a borracha da bengala dele, para não fazer barulho. E eu não sabia. Aí, de noite, né, quando ele levantava para ir, ele nunca caiu. Esse tempo todo que eu estive junto, graças a Deus, ele nunca caiu, nunca se machucou, nada. Aí mas quando ele sentava na cama, se mexia ali, eu já estava do lado. Aí ele dizia, mas meu bichinho, por que você levantou? Eu fiz barulho? Não, pai, você não fez barulho. E por que você está aqui? Eu já mandei até botar uma borracha aqui nisso aqui para não fazer barulho, para não incomodar você, porque não precisa você levantar. Então ele era assim, uma pessoa incrível, generosa e mesmo com necessidades, né? Dessa forma, ele não incomodava. Era uma bênção para mim. Foi a vida inteira. Tem muitas coisas para contar, mas aí vai muito longe, então eu quero agradecer. Muito bem. Nós estamos às 2h05 e o nosso líder espiritual, coordenador do evento, me deu até 2h30 para a gente conversar, certo? Então nós temos mais 25 minutos que a gente possa aproveitar da melhor forma esses 25 minutos para concluir nossa conversa. Isso aí, Maria, pode falar, Maria. Eu gostaria de saber sobre a avó, ninguém ainda não falou. É isso que nós vamos entrar agora. Bom, falemos agora da pessoa mais importante desta linhagem. Concordam ou não? Sim. Concordam ou não? Sim. Se não fosse Maria Pereira de Carvalho, quem estaria aqui agora? Quem estaria aqui agora? Ninguém. Então Maria Pereira de Carvalho é a pessoa mais importante dessa grande história. Tá. É a pessoa mais importante dessa história.
Só o fato dela ter dado à luz 22 seres humanos não é brincadeira para qualquer mulher. É verdade ou não é? Às vezes a mulher tem 1, 2, 3, já acha que sofreu demais, imagina 22, não é verdade? Desses 22, não sei se sabem, só conseguiram sobreviver 12, né? Então agora, entrando direto no assunto, já falamos bastante do Otávio, agora quem sabe falar alguma coisa sobre Maria Pereira de Carvalho, quem foi Maria, qual era a sua personalidade, o que ela tinha de positivo, o que ela não tinha, por favor, objetivamente. Ela dizia que se não segurasse as coisas, meu avô dava tudo. Ela dizia que se ela não segurasse as coisas que tinha, meu avô dava tudo pro povo. Tá bom. Só complementando o que você está falando, aí já é um crivo meu, né? Quer dizer, aquilo que já falei lá atrás. Se não fosse a Graça, o Otávio não estaria aqui todo bonito e cheiroso, né? E eu também, o Ismael e todos os Jonas, né? Então, perto de um grande homem, não pode deixar de ter uma grande mulher. Então, Maria, com tudo que ela foi, tudo que se possa falar sobre ela, foram os dois que construíram o que eles deixaram para nós. Tá certo? Porque o que não tinha, o outro tinha. E essa complementaridade que existe entre os casais, né? O que o homem tem de positivo para oferecer e a mulher tem de positivo, é que soma e dá a sinergia, e isso faz se transformar. Então vamos lá. Quem sabe sobre Maria? Eu queria saber quantos filhos ela teve. Maria? Gente, a Glória e a Alma toda dela. 20 quantos filhos de um homem. 22? A fidelidade. 22? 22 Você quer saber os nomes? Não, nomes não. O quê? Porque muitos morreram, acho que teve aborto também. Mas olha só. Ela só queria exaltar a pessoa dela de ter passado por isso. Olha a aljava desse homem. Cheia de meninos. Olha a glória dessa mulher. Eu assim, ó. É claro que ele era o cabeça, né? Se destaca o nosso avô e tudo. Mas assim, ouvindo alguma coisa que minha mãe fala, que ela era uma comerciante, que ela vendia os produtos lá, as frutas, né? Então ela também arrecadava, não era só painho. Ela também era uma empresária, entende? E era uma mulher assim, de muito bom gosto, as roupas dela, ela só andava muito bem arrumada, né? Gostava muito, era muito vaidosa, muito forte. As louças dela era tudo de, sabe, louças de qualidade, tudo dela era de muita qualidade, era muito bom. Até a cela que ela andava era diferente, que era aquela cela que andava, né? Então, isso aí. O cavalo, né? Então assim, ó, é bem isso mesmo. Meu avô é bonito, isso ninguém discute. Mas ela também era. Ela também era. Né? Então assim, a gente dá honra para ele porque ele era o cabeça, mas ela também era um destaque. Completando isso que ela está falando, era realmente essa qualidade. Os melhores traços, os tecidos da casa, ela tinha coisa de luxo nas terras. Né? Ela é uma pessoa que ela fazia as compras, o pai liberava ela para vir na cidade fazer compras. Ele tinha um compromisso de trabalhar, de conseguir tudo para suprir as necessidades, né, de prover. E ela ia fazer as compras. Meu pai contava que aqui na cidade, os comerciantes chegavam e diziam assim: o senhor Otávio pode levar tudo que precisar. E aí chegava e a mãe tinha esse poder de compra. E chegava e comprava tudo que ela achava era tecidos, os melhores, ela gostava de coisas boas. Né? E assim a gente sabe que ela tinha gosto da vida também. No quarto, ela guardava as coisas dela. Ela realmente
assim, roupa de cama eram as melhores, as coxas bordadas, um negócio muito bonito. Tinha lençóis, ela tinha joias, né? Mas ela, esse quarto, tinha um quarto que chamava camarim. Camarim, Então ela passava a chave, nem meu avô tinha acesso àquela chave. Ela tinha medo que ele pegasse demais e desse pra alguém. Ela era demais. Louças, olha, ela era coisa fina. Ela tinha... As roupas dela, eu lembro dos vestidos, seda. Então ela passava nas lojas, ela dizia, tá, vou pra rua. Ela pra rua. Aí ela vinha pra rua, fazer compra. Tá? Pega lá, se quiser, o que precisar, quem sabe eu vou pra rua e pago. Aí ele saiu de loja, ela passava e ia comprando. E aí o pessoal ia comprando na cadeia dele. Quando vai passar, aí ele chegava naquelas lojas e dizia, Maria passou aqui? Passou, o senhor vai levar alguma coisa? Não, só aceita. Pegue lá o que ela pegou, precisa pagar, aí ele paga. Aí ele ia na loja, a mesma coisa, depois as amigas aí voltava. Alguém quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Eu me lembro dela, era esse quarto que a gente chegava, eu me lembro, quando a gente chegava no... Não, ela falou de camarim, na minha cabeça, camarim, assim, era o quarto da mulher, né, com a cama. Mas quando falou de camarim, eu me lembro de um quarto que ela tinha, com a porta baixa, pra mim na época era alta, né, porque era pequenininha, eu de net, e a gente entrava por aquele corredor, né, naquela casa de Mameluca, um corredorzinho, e tinha aquela sala muito grande com aquela mesa aqui de madeira muito linda, e a portinha era aqui, que Marli estava dizendo que só entrava ali você escolhia. Eu disse, Marli, então nós éramos. Porque eu amava entrar naquele quarto. Eu estava dizendo que como uma boa gordinha só lembra das comidas, né? Aquele pão de ló muito fofo, aqueles sequilhos, e tinha uma boneca intocável, né? Só quem pegava na boneca, esse sim. Era um Aí Martinha dizia, ela fazia isso porque vocês vinham de fora, né? Então ela deixava vocês entrar no quarto. Mas a gente não podia nem pensar em entrar no quarto. Porque vocês eram de longe, eu não era de perto, vocês eram medonhos. Então era muito maravilhoso. Era perfeito entrar naquele quarto. Até hoje eu me lembro. Aquele quarto eu pedi para comentar. Até hoje eu lembro do baú, eu me lembro das prateleiras, das cristalas, de tudo que tinha ali dentro, gente. Como é que pode? Escondidinho. E tinha um jardim entre a casa e a igreja. As flores, os ovos de galinha caipira colocados ali, né? Tinha um casal de Me lembro de muita coisa ali naquele casal de cavão. E são histórias que eu sei, gente, que me contam e eu vou guardando. Isso eu vi. Mas eu não. Então, uma pergunta. Alguém das filhas, uma das filhas ficou com alguma coisa? A minha mãe ficou com um cordão de ouro, de 3 voltas. Tia Noemi ficou com aliança. As outras eu não sei. Cadê o cordão, Maria? Aí pergunte a minha mãe. Botaram eu era bebê. Toraram o cordão, eu fui. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Joga aí. Eu ouvi de minha mãe que minha mãe, morando no Açude Novo, ia aos finais de semana. E minha mãe era da confiança dela, ela gostava da forma como minha mãe ajeitava esse quartinho que eu não sabia desse detalhe, desse nome, né? Naquela época o nome de camarim, né? Um negócio já era para a época era bem interessante. Né? Aí minha mãe citava isso. Algo mais? Falar alguma coisa, Angelina? Não, uma coisa que eu acho interessante, porque quase todas, não sei quase todas não, mas 4 filhos com os netos, né? Otávio, quase toda casa tinha um Otávio. Isso é muito lindo, né? Porque não é todo avô que ganha o nome. Hoje em dia é nada. Eu só estou esperando chegar no 8º para me colocar de Otávio. No 8º? Porque ainda faz assim, eu não sei também. Deixa eu ver.
de Noêmia, Maria de Pisetina, Maria de Isaac, só que já Maria também. Maria de é a Maria Prima, mas outra Maria Cíntia. Mas, Ismael. Você estava lembrando um negócio, mas aí o Daniel também se assim. Não? Lembra, vai? Vou tentar. Bom, enquanto vocês resolvem falar mais alguma coisa, eu quero dizer assim, resumir que... Falar alguma coisa? A Dinete vai falar alguma coisa? Não, eu paguei desde o pessoal para mim todo dia foi ensaiado. Difícil, mas eu para receber. Ah, deixa eu contar uma de pai, que essa é engraçada. Diz que chegava, minha mãe que me conta essas coisas. Diz que às vezes chegava alguém lá e ele estava lá fazendo número 2, né? Aí chamava, ô seu Otávio, ô seu Otávio, chamava na porta. Aí dizia, ô Jobio, eu tô aqui liberando farinheiro, aliviando farinheiro. Ô Jobio, eu tô aqui aliviando farinheiro. Minha mãe conta da risada. Lembrou, Ismael? Um dia chegou uma família na Cartaína, né? Uma família até numerosa, né? Aí chegou, aí manhã tinha matado um capão grande, né? Capão ali é capão de gado. De gado. E matou, aí pai disse, ô Maria, ô minha filha, você não sabe, minha filha, que esse capão não vai dar para essa família toda, minha filha. Aí pegou um cabo de vassoura e saiu batendo as galinhas no quintal, deu umas 4, 5. Agora tá. Bom, Dá licença aí, meu avô era assim, eu convivia muito com ele, eu sou bem sabe falar assim. Eu convivi muito com ele. Eu tive o leite das vacas aqui mais ou menos 4 a 5 anos. Eu, moleque, ia sair, um entra no outro. O carro de tirante saiu, eu entrei. O carro foi embora e eu fui. Tirando o leite das vacas. A despesa dele. Aí ele sempre chegava gente e tudo, e aí ele não saía gente, não saía um povo de lá sem alguma coisa na mão, não. No tempo da dona Hélio. Aí o pai ia no caixão de rapadura, tirava 2, 3 rapaduras, dava um para outro, e dona Hélio saía na porta e saía pedindo para os netos dele. Ei, meu filho, me dê essa rapadura aí. Me dê essa rapadura aí para mim. Eu vou para você levar só uma banda, ela aí o menino disse ali pulando lá, pronto. Eu estava chegando na casa do meu avô. Chegavam os trabalhadores dele do lado da Palmeira, morador, que morava naquelas casas de pai. Chegavam e diziam, seu Otávio, minha mulher descansou essa noite. Me chamavam, não era descansar, era ganhar neném. Descansou essa noite e eu não tenho uma galinha para matar. Ele, você trouxe um saco? Ele acaba de vir, acaba não tinha. E eu, não trouxe não. Mas pois, entra ali naquela camarinha, pega um saco e vem aqui nesse um negócio de botar farinha lá no caixão. Caixão da farinha. No caixão da farinha, que era um de farinha e outro de rapadura. Aí meu avô dizia, pegava uma peça daquelas grandes, media, botava dentro. Vamos ali no chiqueiro. Aí eu lembro como seja nesse instante aqui. Aí o cara falava, seu Otávio, ele abra aí os pau do chiqueiro dele, era dessa grossura, de aroeira, eram umas estacas, e encaixar assim, ele abria, o cara entrava ali, aí o cara dizia, seu Otávio, eu pego aqui qual o capão desse? Fecha os olhos e pegue qualquer um, que tudo é de uma era só, desse jeito. O cara voava no capão de 4, 5 quilos aí, desse tamanho aqui. E aí ele era desse jeito. Era macho voando a pano.
Quando eu estava tomando banho no açude, ele não queria. Ele tomava banho no açude. Mas o banho dele era assim, ele ia lá bem caladinho, tomava o banho dele ali, para vestir a roupa e vinha embora. Nós meninos ficávamos batendo, tomando banho no açude, e batendo, né? Não andava na água. Estava eu e o Otávio de Tirene, e nós fomos criados juntos. Aí quando eu vi ele descendo a varedinha, ele já estava bem de idade. E ele descendo a varedinha, aí eu avistei de longe assim, eu estava mais perto d'água, eu fui corri para a beira d'água, peguei minha roupa e fui logo vestindo, era só calção nele. E não disse nada para o Otávio dando capoeira dentro d'água. Eu mereci igual, eu vi a perna, né? Falei nada, eu digo, eu quero ver esse caboclo é no puro. Aí o pai chegou na beira d'água e passou a mão aqui na roupa dele, e eu já estava lá longe. Passou a mão na roupa dele, aí foi disse, ô meu filho, venha pegar a sua roupa, Jorginho. Aí o Otávio foi disse, não, o senhor quer me bater? Ô, eu não vou me bater não. Eu só quero pedir para vocês não banhar nesse açude. Chegar e banhar e sair, não ficar baldeando a água. Aí o Otávio foi, rapaz, quando foi pegando a roupa, ele voou, ele tinha força. Voou aqui no braço dele aqui, e levou para o tronco de um cipó de mameleiro. Estava passando aqui. O mameleiro estava caindo na folha, assim, madura. Ele quebrou os 4 cipós, ele deu um couro nele, grande. Eu acho que hoje eu lembro muito. Eu sei que nós convivemos muito com ele. Ele era muito bom, mas ele andou perto de mim pegar umas vezes. Você era sabido. Era esperto. O último aniversário do pai, nós juntamos muito neto lá. E tinha aquelas pedras de frente à casa, que o pai usava. Era limpo, mas o local mais para o lado do açude tinha umas pedras. Pedra redonda do tamanho dessa mesa. Aí ele ficava pulando de uma pedra para outra e tal. Aí ele saiu com o chiqueirador aqui. Ô meu filho, chegue pra cá, vamos pra cá. Saquete, vamos. Chegue pra cá, lá que esse pulo aí, vocês vão quebrar um braço. Aí eu já vi que ele ia bater em gente dele, eu já descia ali na estrada. E tinha 2 estradas, tinha uma por cá, na frente da casa pro lado da direita, e tinha uma pro lado da esquerda. E hoje só tem do lado da esquerda. Aí eu só fiz descer, passei na paredinha do açude e fui embora. E os outros espalharam menino para tudo lá. Já era quase noite. Eu sempre convivi muito mais aquele homem, era um homem de vergonha. Ainda dá para contar? E tu sabe da história dos meninos que iam tomar banho para eles não descobrirem quem era filho, os netos? Aí botavam uma cuia na cabeça. E tinha aquelas coité, né? Que é o corongo lá no sul. E aí botava a cuia na cabeça e aí ele não descobria quem era filho. Bota na Acaba difícil, né? Mas quando assim, ele identificava pela cabeça? Não, ele via, né? Era que nem uma máscara. Então a cuia na cabeça, não via quem era a pessoa, era tipo um capacete. Tá, colocava no rosto. É, na cabeça. Quando eu voltei de São Paulo, então ele ainda morava no sítio, no Melu. Aí nós fomos lá, eu, Otávio do Pai Nosso, Monteiro, uma tropa lá, não sei se tu estava junto, tá? Aí eu com o cabelo muito comprido, e Monteiro, sem vergonha, pegou e falou assim, ele lá na rede, no cantinho da casa, ele tinha sempre aquela rede, eu ele estava naquela rede, ele estava assim, embarulho dali. Aí a gente chegou, pediu a vez dele e tal, e Monteiro disse, pai, com quem que eu falo, Jovil? É Monteiro, de Damião, de Aldinha. Ah, meu filho, vem aqui. Aí Monteiro foi lá, abraçou ele. Pois é, pai, também aqui, ele falou que eu estava ali, ele não enxergava, eu fiquei quieto. Aqui também veio me ver Otávio de Pai Nobre. Ô, Jovil, faz tempo que você não vem aqui, meu bichinho, vem aqui. Aí Monteiro veio de levar Otávio, em vez de chegar lá em Pai Nobre, Monteiro me pegou por aqui assim e me botou minha cabeça no colo. E pai me falou assim, não pai, agora o senhor olha o cabelo desse cara. Meu Deus, o pai fez umas voltas assim na mão. Botou a mão assim, rapaz, coisa assim.
E a força? Ô, Jovinho, você não tem vergonha de vir me ver aqui com um cabelo desse? Você não aprendeu que cabelo não honra homem, Jovinho? E eu, pai, pelo amor de Deus, sou eu, Marta de Josa, pai. Manda, gente. Oh, meu bichinho. Ah, mas ele chorou. Meu, me perdoa, eu fui fiz, eu sabia. Mas quem que disse que ela estava direita? Monteiro, sem vergonha. Mas ele ficou bravo. Mas ficou tão triste porque ele machucou. E a força que ele tinha pavor. E como o cabelo era muito grande, ele deu umas voltas na rua. E era mesmo de raiva. Arrancou meu cabelo. Muito bem. Só lembrando aqui daquela passagem, ele queria que um dos filhos colocasse o nome do neto de Enéas. Opa, meus primos? E ele daria uma bezerra para que colocasse o nome do neto de Enéas, que era o sogro dele, o nome do sogro dele. Aí, se queria muito esperto, pegou e botou Enéas e ganhou a bezerra. Entendeu? Por isso que nós mulheres, O Enéas virou fazendeiro. ele gosta de as coisas. Essa é a curiosidade, viu? Bom, pessoal, vocês gostaram desse momento nosso? Assim, só para fechar em relação à nossa avó, né? Eu diria para vocês que a minha opinião sobre isso é que a nossa avó Maria Pereira de Carvalho era uma mulher além do tempo dela. Quase 100 anos atrás, ela nasceu, né? Era uma mulher muito arrojada e tinha problemas também de saúde. Aliás, uma mulher que tem 22 filhos não pode ter tanta saúde assim. E o nosso avô, pelo que eu ouço a família contar, fazia tudo por ela. Tudo que ela queria, ele fazia. Né? Inclusive as histórias aí que ela ia para a cidade, fazia as compras, comprava só coisas boas, de qualidade, que ela tinha muito bom gosto, e ele saía pagando, e não fazia questão de nada. Preparou um cavalo para ela, com aquela sela, tipo, sela de mulher, né, que é aqui do lado, e alguém, quando ela queria, um filho, um neto, ia levá-la onde ela quisesse, para Parambu, na casa do meu pai, na casa do Cipriano, em qualquer lugar. Né? Então, ela era realmente uma rainha do lar para o nosso avô. Então, parabéns para Otávio, para Maria e para nós que estamos aqui. Muito obrigado a todos. Muito bom.